Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante pra gente. Tem Super Odd na Betsul para Remo e Bahia, pro Bahia vencer e ter mais de um gol no jogo, um Super Odd 2,64 só na Betsul, sua Bet Norte a Sul, o link vai estar no comentário fixado para você poder aproveitar, obviamente, com cuidado, com responsabilidade e só se for maior de 18 anos. A aposta não é investimento, é entretenimento, é resenha, é brincadeira, então vai nas manhas, vai daquele jeito, beleza? Meus amigos, minhas amigas, vamos começar o nosso plantão tricolor de hoje trazendo à tona aqui a escalação do Red Bull Bragantino para a partida de hoje contra o Botafogo, jogo esse que inclusive já está acontecendo e pegando fogo. Nosso parceiro do Resenha BBMP destacou: falamos sobre o que o Bragantino fez na última rodada. Era estratégia, era prevenção de lesões, mas era também um respeito muito grande ao Bahia, enquanto mandante nessa nova era. Time totalmente titular e descansado hoje contra o Botafogo. O Bragantino preservou alguns jogadores contra o Bahia, né? A gente até se surpreendeu ali um pouco pelo gol, né? Por exemplo, Cleiton, nem Cleiton começou a partida, então Mancini quis administrar o jogo, já dando a entender, isso não é ele que está dizendo, sou eu que estou supondo, e nosso parceiro do Resenha BBMP também, que era mais provável que não conseguisse vencer esse jogo contra o Bahia, e aí recorreu a um jogo de um pouco mais de força, um pouco mais intenso, tendo uma queda técnica com relação aos jogadores principais, né, jogadores que ele, né, seleciona corriqueiramente como titulares, né? Então chama atenção aí como a realidade hoje é diferente, né, distinta do comum, do habitual, e com o Bahia é muito mais respeitado. Tenho trazido muitos exemplos disso, né? Recentemente eu trouxe um recorte aqui da fala de um torcedor do Remo, falando sobre temer esse jogo contra o Bahia, sobre torcedor e influenciador do Atlético Paranaense, falando sobre essa questão de que não dá para contar com um resultado positivo contra o Bahia na Fonte Nova. E agora esse caso, né? O Bahia tá fazendo por onde e a gente torce para que continue dessa forma, mas ver esse respeito sendo construído assim aos poucos é bem bacana, é bem legal. É um caminho importante para poder alcançar o que a gente quer, né? Chegar ao topo, brigar pelo topo efetivamente. Quando a gente passa a ser mais respeitado, mais temido, sem sombra de dúvida, as coisas passam a fluir melhor, né? O Flamengo, o Palmeiras, por exemplo, são vistos dessa maneira, assim, como times que, pô, são muito difíceis de serem superados. Se o jogo é dentro ou fora de casa, a gente sabe que vai ser complicado. Vai vencer os dois do Palmeiras ano passado, tanto no Allianz Parque quanto na Fonte Nova. Mas a gente sabe que existe um temor um pouco maior quando vamos enfrentar equipes como Flamengo e Palmeiras, né? Mas ainda assim, não só dando a resposta para esses times, o Bahia também está mostrando para equipes menores, né, sem tanto poderio financeiro e tudo mais, que o Bahia é sim um time a ser respeitado. Vamos voltar à tona com a pauta da formação das ligas, gente. É um assunto que nos interessa, até porque agora Raul Aguirre, nosso CEO, está no conselho gestor junto com o BAP, então a gente tem que ficar inteirado acerca de tudo o que está acontecendo. Por isso trazemos informações sempre para poder situar você, torcedor tricolor. Levantamento feito pelo Marcel Rizzo, a apuração dele, ele que é colunista lá no Estadão, trouxe mais detalhes de como seria a participação da CBF na Liga. A priori, a entidade quer gerir algumas partes do campeonato, como fair play financeiro, arbitragem e doping. Sobre a arbitragem e o fair play financeiro, esses eram temas da Liga Independente, entre aspas. A CBF já fez, ela também deve ter alguma participação na formulação do calendário. Mas tem alguns dirigentes da FFU, Forte União, né? Desconfiado sobre o tamanho da interferência da CBF na Liga. Um outro fator importante: os diretores dos blocos, né, Libre e FFU, não foram chamados para a reunião que vai discutir a Liga. A CBF entende que ela se relaciona apenas com seus filiados para essas discussões e que Libre e FFU hoje não são grupos. Não, são grupos que negociam direitos comerciais. Tem alguns exemplos de ligas na Europa que têm uma participação da federação. Na Inglaterra, por exemplo, os direitos comerciais pertencem aos clubes, mas a federação de lá tem participação em algumas questões, como a arbitragem, tá? Então, é mais ou menos isso, fair play financeiro, arbitragem e doping, essa seria a ideia inicial aí da Confederação Brasileira de Futebol na participação na Liga. Eu tô curioso, assim, eu tô com mais dúvidas do que certezas
sobre isso que tem acontecido, essas negociações que estão ocorrendo. Há um temor, há um receio em essa participação mascarar, né, de certa maneira, uma vivência mais presente da CBF, como acontece hoje. Mas, enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser o desdobramento da história e como é que vai ser a aplicabilidade disso no dia a dia. Bahia terminou sua preparação para o jogo contra a equipe do Remo, jogo que vai acontecer lá em Belém do Pará. O Bahia, inclusive, já se deslocou para o Pará na tarde de hoje, deve chegar no período da noite e temos atualizações para essa partida. Ontem a gente falou sobre, de certa maneira, um temor, um receio a respeito da situação de William José que ainda estava indefinida, porque ele fez um treino na academia, não ficou na fisioterapia, então se esperava que talvez ele aparecesse trabalhando com o grupo no dia de hoje, um dia antes da partida. Isso não ocorreu, o William José não será relacionado para o jogo, tá? Então tá aí, nosso querido Fefu Noronha trouxe time pronto, após análise em vídeo do triunfo sobre o Bragantino, o elenco realizou o último treino antes de encarar o Remo no CT Evaristo Macedo. Rogério Ceni comandou atividades técnicas em espaço reduzido, enfrentamentos com goleiros e finalizações. Gilberto Canu e Everton Ribeiro seguem em transição, William José ficou na academia e não viaja para Belém, Juan Pablo deu continuidade ao tratamento. Tá? Então esse é o apanhado geral e a imagem de Del é porque sem o William José não sabemos quem começará jogando. Isso ainda não tinha acontecido, pelo menos recentemente, né? Se vai ser Everaldo ou se vai ser Del, e eu quero saber a sua opinião. Del entrou contra o Inter, Everaldo entrou contra o Bragantino. Para mim, Del não faz uma participação extraordinária contra o Inter, né? Mais disputando a bola na frente. Só que o Everaldo também vai mal assim, quando entra contra o Bragantino. Então vamos ver qual vai ser a decisão de Rogério Ceni, se ele tem alguma outra carta na manga para além dessas alternativas, mas eu não duvidaria de Del começar esse jogo não. Acho que pode ser inclusive uma grata surpresa aí nessa partida, deve estar doido, babando por uma chance como essa. É um jogo que evidentemente, assim como todos na Série A, vai exigir muito tecnicamente, né? Não tem como menosprezar o Remo, mas é um tipo de jogo que não tem um peso de um jogo contra um Flamengo, um Palmeiras, como a gente estava mencionando aqui inicialmente. Então talvez seja uma alternativa interessante para se analisar, para se pensar, para se levar em consideração. O que é que você pensa, o que é que você acha? Fala para mim nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sino e compartilhar, nem de apostar na BetSul, superior de 2,64 para o Bahia vencer e ter mais de um gol no jogo, tá? Não perde tempo, chegue junto e aposte já no link do comentário fixado. Um abraço. Até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou Mais Nordeste. E você?